Chegou o dia dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Queridos irmãos e preciosos ouvintes, era já noitinha do dia da Páscoa, o dia quando a água era tirada e a massa era amassada para esta festa. Festa quando todo o fermento tinha de desaparecer. Desaparecer, isto é, não do mercado, mas de todas as casas dos judeus, dos hebreus. E é aí que os pães asmos entram em cena. Os pães asmos, que vêm de uma raiz hebraica, um vocábulo matzá, que significa bolo sem fermento. E a Bíblia, sem dúvidas, por orientação do Espírito Santo, registra este pão sem fermento só no Velho Testamento 42 vezes. Não bastasse, o Novo Testamento coloca este tema 9 vezes, o que sem dúvida caracteriza este assunto como de suma importância. Embora não seja esse o tema, mas não somente o escritor, mas principalmente Jesus colocou esta questão em pauta quando convocou os discípulos para esta cerimônia. E embora os pães asmos, segundo historiadores que merecem credibilidade, não terem sua origem nas cerimônias pascais, porque era um procedimento vinculado à colheita da cevada. Mais tarde, os pães asmos eram componente das cerimônias da Páscoa.
E, assim sendo, o pão passou a ser um componente associado aos elementos ingeridos durante as refeições pascais, festividades que, sem dúvidas, comemoravam a precipitação com que eles, os hebreus, haviam abandonado o Egito e tudo quanto de mal aquele país representava para aquele povo de Deus. Embora Jesus, estando na terra, sendo responsável prático, se não também teórico, de um novo módulo salvador, estava na terra para elaborar o plano vicário. Nem por isso ele deixou de considerar, de valorizar, de caracterizar como importante a cerimônia pascal, porque fazia parte dos propósitos de Deus levar o povo sistemática e ciclicamente para uma cerimônia que impunha, que cobrava uma lembrança dos feitos do Senhor para a geração que passara. Isto porque o ser humano é dotado de uma capacidade muito grande de esquecer os feitos do Senhor. E Satanás tira proveito disto. E não foi à toa que Deus orientou na lei mosaica aos pais lembrar aos filhos e aos filhos dos filhos tudo quanto o Senhor havia feito. E Jesus, como Deus que é, no seu ministério terreno, também fez questão de colocar isto. Tanto é que ele disse: desejei muito comer esta Páscoa convosco. Fazia parte do programa, estava na agenda de Deus, Jesus comer com os discípulos aquela Páscoa. Não nos esquecer dos benefícios que o Senhor tem feito é alguma coisa que a Bíblia registra do Velho ao Novo Testamento. Entretanto, como não é o nosso tema principal, apenas gostaria de lhes lembrar que o Salmo 103, com muita propriedade, prefiro ler para não perder nenhuma de suas preciosas palavras. Diz Davi: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Davi sabia que sua alma era passiva de esquecer-se de coisas importantes, embora aparentemente pequenas, mas todas procedentes de Deus: livramentos, bênçãos, aquisições, conservação, equilíbrio, tudo vem de Deus. E Davi, consciente disso, disse para a sua alma: por favor, não se esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor.
E o versículo seguinte impõe que a sua alma observe. E ele diz com muita seriedade: por favor, minha alma, observe que o que temos, o que somos, é Ele o responsável. Nós, nos nossos modernos dias, dosados de tanta informática, de tanta tecnologia, de tanta facilidade, de tanto conforto, de tanta evolução, nós somos levados a admitir que tudo, que quase todas as coisas, se não tudo, está por conta da nossa capacidade, da nossa influência, do nosso conceito, do nosso sucesso, da nossa marionetagem. Mas Davi insiste em dizer: não se esqueça, minha alma, é Ele o responsável por tudo isso. Os hebreus estavam há 430 anos escravizados no Egito, sob a égide desumana de Faraó. Nada e ninguém poderia livrá-los. Somente Deus com mãos poderosas o fez. Tanto é verdade que ele disse: eu desci para fazê-los subir. Hoje, podemos tornar o nosso cristianismo dosado de um espírito de reconhecimento e de gratidão. Já não mais participando desta cerimônia, mas de uma outra cerimônia que o próprio Jesus implantou à medida em que participava e dirigia a liturgia da última Páscoa. Hoje nós temos igualmente não somente o direito, mas também o dever de sermos eternamente, entre aspas, gratos a Deus por tudo aquilo que fez por nós. A própria palavra de Deus nos diz: foi Ele quem fez isto. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Não deixemos que os nossos olhos estejam por trás de uma nebulosa, impedindo identificar o autor de todas as bênçãos das quais somos participantes. Não permitamos. Embora muita gente boa esteja enfrentando sucesso, sucesso fora, sucesso dentro, sucesso no mercado de trabalho, sucesso no lar, sucesso na universidade, sucesso nos cursos, nos aperfeiçoamentos, e por que não dizer, muita gente sente sucesso dentro da igreja. Sucesso porque fui separado, sucesso porque canto bem, sucesso por isso e por aquilo. Mas eu tenho um conselho bíblico: se alguém tiver de se gloriar, glorie-se no Senhor, porque foi Ele quem fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Aleluia. E o versículo 8 diz: Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem. Mas um homem?
Mestre, você quer dizer que Jerusalém é uma cidade feminina? De forma que, se encontrando um homem, já basta como referência? Não. Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem conduzindo um cântaro. Um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Amados, este texto mexe muito comigo. Esse texto me enche a alma de gozo, ao mesmo tempo que impõe que eu seja mais responsável e mais sério no exercício do meu cristianismo. Isto porque não era próprio de homens carregar água. Não fazia parte da cultura judaica homens pelas avenidas da cidade com um cântaro d'água. E isto não era coisa apenas dos dias de Jesus, não. Lá no capítulo 24 de Gênesis, por exemplo, quando Eliezer foi buscar uma noiva para o filho do seu senhor Abraão, nós vamos encontrar ele fazendo a seguinte oração: No capítulo 24, versículo 14, Eliezer orando, disse assim: dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. Disse ele: seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Ainda leria, para ratificar minhas palavras, no capítulo 4 de São João, no versículo 6, diz a Bíblia: estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Embora ela estivesse num horário não convencional, admite-se que se tratava do inverno, porque o horário próprio para elas tirarem água era no cair da tarde, horário exatamente em que o homem vinha saindo do poço para a sua casa. Portanto, queridos ouvintes, quero administrar este fato para lhes mostrar que Jesus lançou mão de um fato especial. Jesus lançou mão de um diferencial que qualificava o homem para uma determinada tarefa. Eu chamaria disto de um caso à parte. Um homem diferenciado. Um homem que àquela altura era diferente dos demais no seu comportamento. É bom que eu abra um parêntese
para lhes dizer que eu não estou preconizando nenhum radicalismo. Eu não me sinto radical. Eu não me sinto polarizado, nem para a direita e nem para a esquerda. Eu julgo estar no centro. Mas isto não impede que eu dê um close nesta questão, em fazê-los ver que o próprio Jesus lançou mão e administrou aquela diferenciação para que os discípulos, Pedro e João, um dos mais especiais, dos mais íntimos, pudessem reconhecer nele o homem com o qual o próprio Jesus contava. Logicamente que quando Deus nos procura para seu serviço, para sua obra, para fins específicos, Ele cobra de nós que sejamos diferentes. E se o irmão, se o meu ouvinte se considera alguém diferente, eu tenho uma excelente notícia para lhe dar. O irmão, a irmã, tem todas as chances do mundo para Deus usá-lo. Porque o único pré-requisito para Deus usar um homem é que ele seja diferente. Lembro-me de que uma vez Deus mandou um anjo para falar com Gideão. E ele estava aflito, solitário, com a síndrome do isolamento. Mas, depois de uma palavra encorajadora, ele foi transformado, seus sentimentos e o seu comportamento igualmente, e ele se sentiu tão encorajado que ultrapassou os limites que Deus havia estabelecido. Ele se julgou tão competente que perdeu o senso de limites da sua liderança. Arregimentou 32 mil homens e disse: agora Deus, bonito pelotão. Deus disse: lindo, porém tem gente demais para o meu gosto. Você diga para todos eles: os covardes voltem. E ele disse: ai Senhor, e se de repente eu disser isso e sair uns 50? Vou ficar só com 31.950. Será que não vai fazer falta esses 50? Mas seja o que o Senhor quiser. Se os covardes voltem. E os 32 mil fizeram autoavaliação. E qual não foi a surpresa do rapaz? 22 mil voltaram. Meu Deus, só ficaram 10 mil. O que é que eu vou fazer com esses 10 mil, Senhor, com tão pouco? O Senhor disse: ainda tem gente demais. Tem gente demais, meu filho. Sim, o que fazer agora, Senhor? Afinal de contas, o Senhor me chamou para quê? Se para uma grande obra, mas tem gente demais. Mas até então ele não estava entendendo qual era o critério, qual era o crivo que Deus estava implantando para selecionar. Ele não estava sabendo o critério da triagem. Então Deus disse: você está vendo aquela água ali? Está vendo aquele rio? Não estou vendo. Manda todo mundo beber. Manda todo mundo beber. Os que beberem convencionalmente, separa para um lado. Os que beberem diferentemente, separa para o outro lado. Aí diz: todo mundo bebendo água. Mas eu não estou com sede. Não importa, é hora de beber água. Todo mundo foi beber água. Era o comandante que estava falando.
9.700 beberam água convencionalmente. Aleluia! Pelo menos tem 9.700. 300 saíram do convencional e beberam. Os que beberam água como gente, despede. Eu preciso usar só os diferentes. Mas, Senhor, são poucos. Não importa. Nas minhas mãos eu faço proezas com homens diferentes. Não importa a quantidade, mas que sejam diferentes. Se você é diferente, Deus tem muito para fazer por teu intermédio. Aleluia. Queridos, Deus não está à procura de modelos convencionais. As tendências, as pressões sociais cobram de nós, forçam até os nossos limites comportamentais, no sentido de que cedamos aos ditames da maioria. E a sociologia preconiza que o comportamento da maioria já pode ser estabelecido como padrão social. E lamentavelmente, muitos de nós baixam a cabeça e aceitam os padrões sociais trazidos por homens que não têm temor de Deus. Entretanto, a Bíblia, a palavra de Deus, o livro mais moderno do mundo, nos informa, em Tito capítulo 2 e versículo 7, à medida que Paulo escrevia para o seu companheiro Tito, dizia a ele: meu filho, torna-te pessoalmente padrão, mas padrão de boas obras. Seja diferente, não importa. Mesmo que a sociedade não aceite a tua diferença, este é o instrumento através do qual Deus fará proezas. Preserve a sua diferença. Deus conta com você. O mundo está cansado de pessoas comuns. A sociedade está inchada de pessoas convencionais. Deus precisa usar os diferentes para causar impacto nesta sociedade cansada. No capítulo 11 de Juízes, nós vamos encontrar o exército de Jefté lutando contra os efraimitas nos vales do Jordão. E chegou um momento que os efraimitas estavam se sentindo encurralados, prestes a entregar todo o seu material bélico. Foi aí quando eles começaram a camuflar suas vestimentas e passando, pelo menos tentando passar pelo exército de Jefté, aí começava a dizer de longe: alô, Adonai, alô. Mas quando eles vinham mais para perto, os gileaditas perceberam que eles não estavam dizendo Shalom, eles estavam dizendo Salom, Adonai. Daí Jefté disse: olha aqui, ó, todos os que passarem pelos vales, vocês procurem pedir para ele, digam Shibolete, porque eles dizem alô de longe, porque eles não pronunciam X, só pronunciam S. Por isso que eles dizem de longe alô. Chama-os e diga:
diga Shalom de perto. Então, você diga Shibolete. Você, não, mas eu sou de Jefté. Nós somos do mesmo exército. Então você diga Shibolete. Aí diz, Shibolete. Deus tinha um povo com uma linguagem diferente. Deus conta com o povo de uma linguagem diferente. O Salmo 100 disse Davi: o Senhor pôs um novo cântico na minha boca. É um outro aspecto. Nós estamos precisando louvar a Deus com hinos diferentes, com louvores diferentes, com mensagens diferentes. Um certo dia, um pregador neófito estava entusiasmado no púlpito e o governador do seu estado ia passando. E como era sabido que ele gostava de flores, ele cultivava flores. Aí o pregador: moço, você anda diferente, moço. Moço, está sentindo alguma coisa? Essa não é a maneira convencional de se andar, moço. Quer explicar alguma coisa? Quer alguma ajuda? E de tanto aquele rapaz incomodar o Jacó, disse: você está curioso mesmo? Você quer saber mesmo o que é que houve? Lógico, você é diferente, eu quero saber. Foi que houve? Se é que eu tive o encontro com Deus esta madrugada e Ele mudou o meu andar. Eu só queria lhes dizer com isso que se o seu andar é diferente, você teve um encontro com Deus. Deus conta com os diferentes. O anjo chegou em Nazaré, adentrou a casa e ao dormitório de Maria. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Mas o que é isso? Simplesmente um anjo. Anjo? Sim. Qual é a bênção que você me traz? Se você vai ficar grávida. Mas de jeito nenhum, seu anjo. De jeito nenhum. Mas vai sim, minha filha, vai. Mas de jeito nenhum. Como que eu vou ficar grávida? Eu nunca saí de noite com José e cheguei de madrugada. Nunca fui passar fim de semana na praia com José. Nunca fiz programa com José. Ninguém nunca me viu montado num camelo com José por aí, madrugada acima, madrugada abaixo. Meus pais nunca me deixaram com ele em casa enquanto foram para o culto. Como é que eu vou ficar grávida? Minha filha, é exatamente por esta diferença que eu estou aqui. Tu vais ficar grávida por obra e graça. Aleluia! Tu irás engravidar por obra e graça do Espírito Santo, porque tu carregas contigo uma diferença. Seja diferente. Deus tem um negócio com você. Preserve a diferença. Deus vai lhe usar muito ainda. Não ceda às pressões sociais. Preserve a diferença. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Seja diferente.
A sociedade cobra negócios desonestos. Eu estou cansado de chegar no posto de gasolina, pedir uma nota. Mas quanto a mais o senhor quer? Vou ao restaurante, peço uma nota. O senhor quer que eu tire uma nota de quanto? Vou fazer uma compra. O senhor é comprador? Digo, sou comprador dos meus próprios interesses. A sociedade está disseminando um padrão de suborno, de desonestidade. Mas, meu irmão, preserve a diferença. Preserve a diferença. Deus conta com você. Agora, que lindo! Que lindo! Jesus entregou Pedro, olhe, Pedro e João eram pérolas. Eram pérolas. Pedro e João faziam parte do patrimônio da igreja que viera a surgir mais tarde. Jesus entregou Pedro e João a este homem. Disse: ao entrardes da cidade, encontrareis um homem com um cântaro. Pode segui-lo, vocês não vão errar. Pode segui-lo, ele é um homem diferente. Pode acompanhá-lo, ele vai levar vocês para o lugar certo. O que quer isto dizer, amados? É que um homem diferente pode ser seguido, não causa prejuízo para os seus seguidores. O Senhor quer nos usar como guias para conduzir o povo para o lugar certo, desde que sejamos diferentes. As estruturas estão minadas em todos os níveis por pessoas convencionais, por pessoas comprometidas com os comportamentos do mundo. Mas mesmo que isto seja uma verdade, é verdade também que Deus ainda tem homens diferentes com os quais Ele conta. Siga-o, pode seguir, que você vai cair na casa certa. Marcos diz, embora Lucas não diga, que este homem era o próprio dono da casa. Se ao chegardes lá, encontrareis um cenáculo decorado. O que quer isto dizer? É que o homem diferente fazia da sua casa um cenáculo. Era um homem que tinha uma vida de oração. Logicamente que há uma inter-relação. O homem diferente ora, e o homem que ora se torna diferente. Ninguém é diferente por acaso. Ninguém é diferente por uma questão de gosto. O que caracteriza a diferença que eu preconizo é exatamente o desejo de descobrir qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para o nosso comportamento. Não é o nosso gosto, não é o nosso caráter, melhor dizendo, não é a nossa personalidade que vai determinar a diferença. Não, senhores. É a submissão à vontade de Deus. Se você faz da sua casa um cenáculo, você tem todas as chances do mundo para ser uma pessoa diferente. Oxalá que no lugar daquela televisão onde você assiste como é que se prostitui, como se trai o marido, como os filhos podem ser homossexuais, como montar um centro espírita, como é que os macumbeiros agem,
melhor seria que aquele local fosse destinado a lágrimas. Aleluia! Melhor seria que naquele lugar onde tem uma poltrona houvesse um banquinho para calçar os seus cotovelos. Isto, sem dúvida nenhuma, determinaria na sua vida uma diferença fundamental, condição sine qua non para Deus te usar nesta sociedade comprometida. Seja diferente. Aleluia! Glória a Deus! Deus está precisando de homens diferentes, de mulheres diferentes, de casais diferentes, de jovens diferentes, de adolescentes diferentes, de crianças diferentes, até porque elas determinam a igreja do amanhã. Sejamos diferentes, coral diferente, banda diferente, povo diferente, ministério diferente, gente diferente para Deus usar com liberdade absoluta. Sejamos diferentes, porque Deus tem interesse e urgência para operar através de nós. Agora, lindo, aquele homem do cântaro não era necessariamente um homem. Não era necessariamente um homem. Era um vaso. Era um vaso andando. Para onde ele ia, era um vaso que ia. Quando ele descia, era um vaso que descia. Quando ele subia, era um vaso que subia. Quando ele entrava à direita, era um vaso que entrava à direita. Quando ele entrava à esquerda, era um vaso que entrava à esquerda. Porque o que caracterizava ele era o vaso. A diferenciação era o vaso. O referencial era o vaso. Qual é o seu referencial? Qual é o seu referencial? Seu carro? Seu celular? Seu apartamento? Seus cristais? Seu guarda-roupa? O colégio que seu filho estuda? Seja lá o que for, qual é o seu referencial? Vamos fazer do nosso referencial o vaso que somos ou que precisamos ser. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus vivo, aleluia. Aleluia! 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 E veja que coisa linda, aquele homem levando água para casa. O que é que você está levando para casa? Água espiritual ou filmes para encher as mentes dos seus filhos? Leve água, seja um vaso. Gideão não entendeu por que só 300. Meu filho, eu já te falei, com 300 eu garanto, vá que eu garanto, vá que eu garanto. Gideão não entendeu nada. Na véspera, ainda estava nervoso. Deus disse: meu filho, desce, vai lá no arraial dos adversários, vai lá no acampamento dos inimigos, e você vai ver e vai ouvir eles comentando alguma coisa. Passa por lá que você vai ver. Aí Gideão começou: é verdade, Senhor, eu tenho que ir mesmo. Tremendo. Aí Deus, na sua diplomacia divina, usou de uma psicologia tremenda que só ele deu uma aula de PhD em psicologia, dizendo assim: filho,
se ainda temes descer, imagine, camarada. E ele, se ainda temes, se contudo temes, chama dos 300 um rapazinho chamado Purá, e ele vai contigo e te dá uma força. Até aí ele não entendeu nada. Somente na hora que Deus disse, G, desce. É agora. Mas Senhor, com que? Os armamentos não chegaram ainda. As carruagens com as espadas e com as coisas todas não chegaram ainda. Disse, não chegaram e não vão chegar. Senhor, e agora, Senhor, como é que nós vamos enfrentar aquele batalhão, Senhor? É simples, meu filho. Põe na mão de cada um dos 300 um vaso. Eles saíram com o vaso. E com os vasos e a tocha, eles venceram. Observe que tanto a água quanto o fogo representam o Espírito Santo. O homem levava a água para casa e os 300 levavam fogo para a batalha. Tudo isso dentro de um vaso. E era isso que caracterizava a diferença. Queridos, que o Senhor nos ajude a entender estas verdades. Em nome de Jesus. Foi muito bom estar convosco. Amém.